PGR, mais uma sigla que utilizamos na saúde e na segurança do trabalhador, que você como empresário e gestor, acho que é simplesmente mais uma letrinha difícil. Então hoje nós estamos aqui, eu sou o Dr. João Ernesto, CEO da LiderMed Segurança e Medicina do Trabalho, e convidamos o nosso engenheiro, o Silvio, para poder vir esclarecer um pouco mais sobre essa sigla, sobre esse tema, que é a base da medicina do trabalho. É isso aí, Silvio. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente para falar sobre isso, esclarecer, tirar as dúvidas e trazer um pouco do seu dia a dia e quais são as dificuldades que tu tem nesse tema. Como é que você está? Tudo bem, doutor? Muito obrigado pelo convite. Vamos falar desse tema. É isso aí. O que é o PGR, Silvio? Doutor, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, é um programa que é normatizado pela NR1, né? E é um documento muito importante que todas as empresas devem fazer. Para poder fazer esse documento, o que você precisa fazer quando vai numa empresa? Então, doutor, esse documento, para a gente elaborar esse documento, é necessário levantar dentro das atividades das empresas, quais são os riscos que os trabalhadores estão expostos. Essa é a base do documento, né? Então a gente comparece até a empresa, efetua a visita técnica. De preferência, é muito importante que um técnico de segurança da empresa ou um representante que conheça as atividades da empresa esteja junto com a gente, de maneira que a gente possa fazer o levantamento desses riscos. Porque assim, não adianta o nosso cliente achar que nós vamos chegar lá e vamos conseguir desvendar coisas que não dá para ver, que não é assim, né? Não, então, não é sempre assim. precisamos de alguém que conheça realmente o layout da empresa para que possa nos acompanhar nessa visita técnica. Isso. E fazer com que você, com o seu conhecimento técnico, faça a análise e traga realmente à tona quais são os riscos ou os agentes que têm que ser analisados para que possam levar algum dano ao trabalhador, não é isso? A base para a elaboração do PGR é esse levantamento de risco, né, que a gente chama de análise preliminar de riscos, onde a gente comparece até a empresa, né? Normalmente a gente já de antemão já tem algumas informações da empresa, a gente não vai às escuras da empresa, né? A gente dá uma estudada, né, nas atividades dessa empresa e chegando no local, né, como falei anteriormente, junto com as pessoas que estão envolvidas nos processos, a gente começa a fazer o levantamento dos ambientes, né, dos riscos inerentes a cada atividade do trabalhador. Então, você quer dizer que antes de você ir, você já consegue ter uma análise prévia e você precisa de informações bases para poder esclarecer o que você vai fazer lá. Por exemplo, qual é o KNAI da empresa, Exatamente. Quais são as funções que estão lá, qual é o ramo de atividade, não é isso? Isso que a gente coloca na nossa planilha, né? Que a gente leva algumas informações já no nosso documento inicial e com base nisso a gente começa a fazer o nosso trabalho de levantamento dos riscos. E daí você chega lá, tem uma pessoa, um responsável para te receber, não é assim? Isso. Normalmente, né, é feito um agendamento dessa visita, né? A gente não chega chegando, né, na empresa, a gente faz um pré-agendamento e nesse dia, horário combinado, a gente chega lá na empresa e começa a percorrer todos os ambientes da empresa, né? Junto com o técnico de segurança de preferência, né, que é o que tem mais propriedades de conhecimento muitas vezes no ambiente, a gente começa a verificar quais são as exposições que os colaboradores estão, né, suscetíveis. Tá. Mas isso não necessariamente precisa ser um técnico de segurança, o técnico de segurança vai auxiliá-lo, mas que seja realmente uma pessoa que conheça toda a área produtiva e que faça com que te esclareça o layout real daquela empresa, certo? Exatamente. Tanto da parte administrativa como da operacional. Parte de produção. Isso. De preferência, geralmente alguém, um líder operacional, um líder de produção, né, que vai indicar como é que é o funcionamento daquele ambiente, daqueles equipamentos, aqueles maquinários que existem ali, como é que é o funcionamento, quais agentes, quais produtos químicos, né, por exemplo, eles estão expostos, que eles utilizam, né? É a indicação dos produtos químicos que eles utilizam que vai ser a base para a gente
saber se realmente aqueles produtos são nocivos ou não à saúde do colaborador. Quais são os tipos de risco? O que você analisa? Quais são? Inicialmente, a gente começa pelos riscos físicos, né? Ruído, vibrações, calor, são alguns exemplos. Né? Tá. Aí a gente analisa riscos biológicos, riscos químicos, riscos de acidentes, riscos ergonômicos. Então, no PGR vai estar descrito isso lá. Isso. Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Na primeira visita, ô Silvio, já consegue determinar se aquilo é um risco ou não? Então, por exemplo, você chega lá, tem um maquinário. Como que funciona essa análise para caracterizar? Ele é simplesmente um agente inicialmente ou você consegue já na primeira visita determinar que ele é um risco? Algumas atividades fica muito à mostra essa indicação do risco. Batemos o olho, a gente já tem uma ideia direta. Mas tem situações que não tem como. O biológico seria um risco desse. Isso, a gente tem que aprofundar mais naquela atividade do colaborador, certo? Para saber se realmente aquela atividade pode ser caracterizada como risco. Então a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado em determinadas situações. O biológico seria um caso desse que você, ao bater o olho, entender qual é o ramo de atividade, você não precisa de uma quantificação. É isso? É importante você dizer isso, a questão da quantificação, né, ou não daquele risco. Tem risco que exige uma quantificação e tem risco que não. No caso biológico, como você mencionou, não é necessário. A gente só de uma avaliação qualitativa, né, de visual, a gente já consegue identificar se tem o risco ou não. Tá. E o ruído, por exemplo, precisa realmente de realizar a medição, correto? O ruído já é um agente mais que necessita, muitas das vezes, uma avaliação quantitativa, né? Uma medição pontual. Porque não é só quantos decibéis ele está, também tem a questão de quanto tempo que o trabalhador fica exposto. O perfil de exposição que o colaborador possui naquela atividade. Se é habitual, se é intermitente, se é permanente, se durante todo o trabalho diário dele está exposto ou não daquele agente, né? Também é importante ser avaliado. E isso aí é a análise preliminar de risco. Isso. Você fez a análise preliminar de risco. Exatamente. Você entendeu como que aquela empresa funciona e quais são os possíveis riscos que os trabalhadores estão expostos. Exatamente. A gente entendeu o cenário, né, que a empresa possui. E daí você coloca o risco, vamos imaginar que tem o ruído, um benzeno, que é um produto químico, e uma radiação ionizante. Você coloca isso para todos os trabalhadores daquela empresa ou você separa isso? Importante isso que você está comentando. A gente, na elaboração do PGR, a gente separa por GHE, né, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. Então, por que trata dessa forma? Porque nem todos os colaboradores, embora estejam naquele mesmo setor, estão expostos àquele agente. Porque, por exemplo, num determinado setor tem 2 auxiliares de serviço. Só que um, de vez em quando, presta serviço em outro setor. Então eu não posso colocar ele no mesmo grupo de exposição. Ele não está sendo atingido diretamente só por aquele agente. Ele está suscetível ao agente de outro ambiente. Então, nesses casos, a gente costuma separar os colaboradores dos setores. Como, por exemplo, também até no mesmo setor, eu tenho 5 colaboradores, porém eu tenho um que faz trabalho à altura. Exatamente. Então ele entra em outro GHE, ele não fica no mesmo GHE, correto? Isso, correto. Porque ele vai ter esse risco, ele vai ter essa caracterização do risco de trabalho em altura e que para ele tem que ser tratado de outra forma, principalmente em relação aos exames, para poder exercer aquela função. Exatamente. É por aí. Depois você fez todo esse levantamento, caracterizou o layout, montou o GHE, colocou as funções e os riscos para aquela empresa. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, depois de montado toda essa estrutura de apresentação dos riscos, a gente coloca o plano de ação, certo? Porque o PGR é dividido
em dois: o inventário de riscos e o plano de ação, que são as indicações do que pode ser realizado para minimizar aquelas situações de risco, como, por exemplo, treinamentos, medições. A gente indica, né, no plano de ação, efetuar as medições quantitativas, por exemplo, do ruído, do calor. Então, a gente indica para a empresa algumas atividades que são muito importantes para ela realizar. Inclusive, propriamente dito, os próprios laudos, né? O LTCAT, laudo de salubridade, a gente costuma já colocar no plano de ação, que é muito importante. E isso aí caberia também até o equipamento de proteção coletiva. Então você identifica lá que tem um maquinário muito ruidoso e que você pode sugerir que enclausure aquele ruído ou então que você troque o maquinário. Isso vai estar no plano de ação também? Isso pode constar no plano de ação também. EPCs, né, equipamento de proteção coletiva, EPIs, a gente pode também colocar a indicação caso o empregador não forneça o EPI adequado para aquela atividade, né, para o colaborador, dentre outras atividades que a gente pode indicar também. Ah, então, já que você falou de EPI também compõe o PGR. Isso, o EPI também faz parte do PGR. Então, você fez lá o layout, o GHE, os riscos, as funções. Em cima disso, você indica quais são os EPIs e muitas vezes os clientes já têm os EPIs. Isso que é importante colocar, que normalmente, nas empresas que a gente costuma fazer as avaliações, né, normalmente elas já têm os próprios EPIs que elas já fornecem para os colaboradores. Porque o ramo de atividade dela exige, né? E hoje a pessoa não pode negar conhecimento, né? As normas estão aí, as legislações estão aí, sempre cobrando os empregados e os empregadores para a utilização do EPI. Então, muitas das vezes já existe o EPI sendo fornecido para o colaborador. E a gente dá algumas indicações, alguns ajustes quando for necessário. E na sua prática, quando você vai na empresa, já que a gente está falando de EPI, como é que está esse controle dos EPIs? Está sendo eficaz? Infelizmente, não. Não tem. Como que eles fazem hoje? Não tem essa cultura, hoje em dia, pelo que a gente tem verificado nas empresas, essa cultura de administrar o EPI. Tá? Tem empresas ainda hoje que não possuem nem a ficha de entrega do EPI. Não tem. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? E quando a gente encontra uma ficha, não está totalmente ou adequadamente preenchida, que gera um problema para o empregador. O que a gente fala, não adianta nada você gerar proteção para o seu trabalhador, mas se você não se protege, não é isso? Exatamente. E daí fica a mercê a processos judiciais, mas muitas das vezes ele protegeu sim o trabalhador. Mas ele se protegeu? Ele gerou provas numa briga judicial, que é o que a gente fala, o preto no branco, que comprove que aquilo foi entregue, foi treinado e que o trabalhador utilizava? Muitas das vezes começa pelo desconhecimento. Que ele não sabe ele imagina na cabeça de muitos empregadores o fato dele estar entregando o EPI, ele já está livre de qualquer problema, né? Porque ele está fornecendo o EPI, a cada 3 meses ele está revendo, está trocando, e não funciona assim. Não é só o simples fato dele entregar, ele tem que controlar e ele tem que registrar isso aí, né? E eu vejo assim, uma infelicidade tão grande dos empregadores que eles acabam tendo assim, aquela atenção em fornecer, mas não documentar. E quando documenta de maneira errada. Então, a gente vê que hoje, na evolução tecnológica que a gente tem hoje, né, o papel ainda existir é um atraso. Principalmente para grandes empresas, né? Você tem que ter o papel e ainda tem que ter uma planilha Excel. Exatamente. Então, num caso desse aí, a Líder Medtech faz todo sentido. Está facilitando a vida dos nossos clientes. Com certeza. A Líder Medtech, nessa questão de controle de EPIs através de sistema, é uma evolução tremenda. É uma inovação que é uma tendência que não tem mais volta. Do meu ponto de vista é esse, que é uma evolução
a LeaderMed sempre na vanguarda, aí, né, que a gente costuma falar, né? Sempre trazendo novidades, e essa é mais uma novidade. E é muito louco que nós temos casos, escutamos assim de clientes nossos, em que ele comprova a compra através das notas fiscais do EPI, mas não comprova a entrega. Ou tivemos casos que comprova a entrega, mas a assinatura que está lá não é correspondente com a RG do trabalhador. E perdeu a causa. E daí com a LeaderMed Tech, que é a entrega dos EPIs através de biometria, esse problema está solucionado, além de você reduzir custos com o EPI, porque você tem toda uma gestão de estoque dos EPIs. Então, se você parametrizou lá que o Silvio precisa retirar o protetor auricular uma vez por mês, se ele não retirou, você vai saber, e se ele retirou antes do prazo, você também vai saber. Exatamente. E são as tecnologias que vêm para melhorar o nosso dia a dia. Que vem para colaborar. Então aí... E daí nós falamos da APR, falamos do PGR em si, falamos dos EPIs, falamos do EPC e falamos do plano de ação. Plano de ação. PGR pronto. PGR pronto. Isso é apresentado para o cliente. Isso. Após a elaboração do PGR, que o PGR é a base de informações para o PCMSO. Certo? Então são dois documentos... Que é o programa de controle médico. É um outro tema, né? PCMSO é um outro tema que vai tem um outro... como eu posso dizer? É um tema aprofundado. É um tema aprofundado que em outro momento aí o doutor tem mais propriedade para falar desse tema, né? Então, então vem o PGR pronto, planos de ações, e ele indica a LTCAT, que é o laudo das condições ambientais, que vai ser fins previdenciários, ele vai indicar os laudos de salubridade, periculosidade, e vai dar todo o embasamento para o PCMSO. Isso. Pronto, o PGR ele vai nortear do que é necessário o empregador realizar. Eu costumo dizer que são aquelas tarefinhas, né, que o empregador tem que cumprir durante um período pré-estabelecido, que a gente coloca também o período no documento. E de posse disso preparado, a gente envia para o empregador. E apresenta para ele tudo que ele precisa fazer, da forma que tem que fazer, mostrando Aí, durante a entrega, né, a gente explica para ele o funcionamento, o porquê, o que está escrito, propriamente dito, no documento. E o PGR hoje? Tem data de validade? Então, a gente costuma falar que qual o prazo do PGR? Ele, por lei, até 2 anos, mas tem alguns critérios que tem que ser observado que fazem a alteração desse período. Mudança de layout na empresa, mudança de atividade, mudança numa legislação, são itens que fazem com que o PGR tenha que ser alterado e tenha um prazo minimizado. No meu ponto de vista como médico de trabalho, Silvio, não tem validade. Até porque, vamos imaginar, se é uma briga judicial em que o trabalhador está requerendo 5 anos para trás, você concorda que esse documento vai ser utilizado? Sim, sim. Então não pode ser alegado que ele tem validade. Então, a partir do momento que ele entrou em vigência, ele é válido. E pode ser válido durante a vida toda da empresa. Por exemplo, na aposentadoria especial. Concorda? Exatamente. Então não tem essa validade. O que a gente vê realmente na normativa, no máximo 2 anos. Na normativa. Mas o que orienta, igual você falou, mudou layout, acrescentou função nova, mudou algum risco, mudou um maquinário, novo PGR, novo PCMSO. Exatamente. E como o próprio nome diz, é um programa, né? É um programa. Então é um programa que tem início, que tem meio, mas não tem fim. Enquanto a empresa existir, tem que estar... Tem que ser sempre atualizando esse documento. E quem pode assinar o PGR? Então, quem assina o PGR pode ser um técnico de segurança, pode ser um engenheiro de segurança e o médico do trabalho. Né? Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho pode assinar o PGR. Entendi. O que você vê de mais dúvidas dos clientes no seu dia a dia relacionado a isso? Então, em relação ao PGR, o que eles têm mais dúvida é quanto à temporalidade, né, do documento, né, que eles não entendem que cada 12 meses a gente está lá visitando a empresa, né, para poder modificar, ele não entende isso aí.
ele não entende os critérios, as exigências que estão no documento, para que eu tenho que fazer uma medição, por que eu tenho que fazer, qualificar o EPI, né? Tem muitos empregadores que ainda têm essa dificuldade de entender o funcionamento, né? A parceria, porque eu sempre costumo falar, nós somos parceiros da empresa, né? Do cliente. Então a gente está ali para ajudá-los a minimizar os riscos naquele ambiente, e o programa de gerenciamento de risco vem para trazer, para mostrar para ele as necessidades que ele tem que, né, ter atenção com os seus colaboradores. E muitas vezes o cliente pode achar que você é um fiscal, né? E não é isso, né, Silvio? Na verdade, a ideia primordial é que os clientes são parceiros, os empresários são parceiros, que a melhoria deles é o nosso crescimento, e a gente mostra para ele o caminho que ele tem que seguir. Exatamente. Não é isso? Então, porque muitas vezes ele pode estar gastando dinheiro aonde não deveria, que é o que a gente parte como princípio ético da LeaderMed, a honestidade, de falar, cara, não vamos gastar com esse exame que não tem necessidade, investe na melhoria nisso aqui. Então, o PGR, além de tudo, é para mostrar para o empresário que aquele ponto precisa de atenção, não só para ele de reduzir custos, mas também de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Infelizmente, a maioria dos empregadores não tem essa visão, e inclusive a gente tem enquanto elaborador, a gente tem uma dificuldade de coleta de informação. Que eles ficam com medo. É absurdo isso, né? A gente comentar sobre isso, mas infelizmente é o que acontece. Tem empresas que elas não entendem que a gente é o parceiro delas, né? E querem esconder algumas informações. Então a gente tem que contornar essas situações, tem que explicar o funcionamento, quais as consequências que pode levar se a gente não pontuar determinadas situações. Então a gente gasta bastante energia, né, vamos dizer assim, nessas situações de coleta de informações. Até porque uma hora essa conta pode chegar, né? Vai chegar. Vai chegar. Então, por exemplo, a maior prova que tem ali são os trabalhadores. Sim. Então, se eu emitido para você como profissional aquela informação de um agente ou de um possível risco ali, e chega um fiscal lá ou até um perito judicial, ele vai ver, não é isso? Isso, exatamente. E vai questionar, mas calma aí, por que isso aqui não está aqui no seu documento? Então, se a empresa parte do princípio da honestidade e realmente quer fazer tudo certinho, como é o perfil dos nossos clientes, cara, ele vai trabalhar para melhorar aquilo, para quando acontecer de chegar o perito ou um fiscal, aquilo não vai existir mais. Não é Sim, isso? porque o fiscal, se ele chegando no ambiente da empresa, ele vai querer documentos. Ele vai olhar, inicialmente, documentos. E se ele pega um documento que está impecável, com todos os riscos, todo o plano de ação bem feito, as atividades que estão constando no documento foram realizadas pelo empregador, não tem o que se falar. O empregador não vai sofrer nenhuma punição. Do contrário, se ele verificar possíveis atividades que não estão constantes ali no documento, vão ser pontos para ele pegar. Ele pegando, pode sofrer sanções, né, o empregador. E daí o PGR vem como conclusão o plano de ação, ele auxilia ou ele é a base para o PCMSO, ele indica o LTCAT, indica os laudos de salubridade e periculosidade, os EPIs, e treinamentos também entram no plano de ação? Treinamentos também. Importante a gente colocar isso aí, porque todos os riscos que estão demonstrados no documento, eles têm que ser minimizados, de alguma forma. E os treinamentos colaboram com isso. Então, no PGR, no plano de ação, a gente faz a indicação de quais treinamentos são importantes, exigíveis por lei, que os colaboradores têm que efetuar. Tipo altura, espaço confinado, né? ponte rolante. Treinamento sobre EPIs, né? E vários treinamentos que são exigíveis por lei, né? Proteção contra incêndios, né? E a LeaderMed também tem esses treinamentos? A LeaderMed também colabora, está sempre junto com o cliente, fornecendo, indicando esses treinamentos.
E tem tanto presencial como o EAD, né, senhor? Temos o IAD também aí, que é, né, uma ferramenta muito utilizada. É porque a gente pensa sempre em facilitar a vida. Tecnologia, né? É isso aí. A tecnologia está aí para ajudar. Tem mais alguma coisa importante que você acha legal de trazer aqui nesse bate-papo? Não, é só a gente passar para o cliente que quando a gente vai fazer uma visita inicial para a elaboração do PGR, que a gente é sempre parceiro, né? A gente está ali para levantar as atividades no ambiente, para levantar os riscos, que na ponta está sempre quem? O funcionário. A saúde e a segurança do funcionário. É isso aí. Então, se fosse para usar em uma única frase, algo relacionado ao PGR, para você falar para os empresários e para os gestores, o que seria? Que eles têm que atender, na sua máxima, todas as necessidades relativas à segurança e saúde para o colaborador. Essa é a máxima. Até porque isso melhora a cultura, o trabalhador se vê como valorizado. O maior bem da empresa são os funcionários. Não existe empresa sem pessoas. Exatamente. Não é isso? É isso aí. Então a ideia de um empreendedor montar uma empresa sem pessoas, esquece. Por mais que tenha inteligência artificial, que tenha toda a tecnologia, por trás tem que ter pelo menos uma única pessoa. Alguém vai apertar o botão. Nem que seja o dono como essa única pessoa, mas é uma pessoa, né? Sempre tem uma E pessoa pode por ser trás. que ele tenha o pior emprego do mundo, né? Ele é o dono. Então, pessoal, estamos terminando aqui mais um podcast e viemos falar hoje sobre o PGR, que é um tema muito abordado, é a base legal da medicina do trabalho. E aproveitamos para poder convidá-los a nos seguir, as nossas redes sociais, aqui no próprio YouTube, através do @LiderMedOficial. É um prazer estar aqui, mande para a gente as suas dúvidas, estamos sempre à disposição e temos a humildade suficiente de ler os comentários, de entender o ponto de vista de vocês e de trazer também novidades. Um abraço e até a próxima.